Agora a gente vai para o último trechozinho, né, o último item desse capítulo. Ideias inatas. Questão número 218. O espírito encarnado conserva algum traço das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu nas suas existências anteriores? Resposta. Resta-lhe uma vaga lembrança, que lhe dá o que se chama de ideias natas. A teoria das ideias natas não é, pois, uma quimera? Não. Não. Os conhecimentos adquiridos em cada existência não se perdem. Libertado da matéria, o espírito os conserva. Durante a encarnação, ele pode esquecê-los, em parte momentaneamente, mas a intuição que deles guarda ajuda o seu adiantamento. Sem isso, deveria sempre recomeçar. O espírito parte em cada nova existência do ponto em que chegou na existência anterior. É um contínuo, né? O aprendizado é um contínuo. Então as ideias inatas, ou seja, aqueles conhecimentos que já nascem na pessoa, são coisas que já estão impregnadas no seu espírito, na sua inteligência, porque a inteligência não desaparece. Corpo sim, mas a inteligência não, ela é peculiar, ela é pertinente ao espírito, né? É o caso de tantas crianças nascerem com habilidades fantásticas, como, por exemplo, para a música, né? E aí qual a resposta que a gente tem para isso, né? É que já está em seu espírito conhecimento. Basta apenas despertar para que ele possa se desenvolver e atingir, né, a mesma ou melhor evolução do que já tinha. E, por exemplo, na escola, né, como professor, a gente verifica muito isso, né? Crianças que têm habilidade para a matemática, outras com habilidade para escrita, outros para música, e é sempre muito legal a relação em que aqueles que têm habilidades para música ou para escrita são geralmente mais falantes, mais espontâneos, mais de melhor relacionamento. Enquanto que aqueles que são mais voltados para a matemática, gostam da física, né, da química, são geralmente mais quietos, mais calados, mais contidos. Essas relações só podem dar... Aí a pessoa fala, mas pode ser por causa dos pais e tal. Mas geralmente tem irmãos que cada um tem um jeito de ser, né? Então, portanto, a gente consegue perceber isso sem necessidade de se fazer teorias sobre essa explicação do espírito, querer fazer comprovações. É comprovado apenas da observação. Aí o Kardec continua. Deve haver assim uma grande conexão entre as duas existências sucessivas? E aí o espírito fala, nem sempre tão grande como poderia supor, porque as posições frequentemente são bem diferentes. E no intervalo o espírito pode ter progredido, né? Então, algumas coisas que ele está dizendo aqui, né, durante uma vida para outra, se perdem, né? Porque durante uma vida para outra, talvez o espírito até tenha desenvolvido um aprendizado moral do lado de lá, né? Bom, questão número 219. Qual é a origem das faculdades extraordinárias de indivíduos que, sem estudo prévio, parecem ter intuição de certos conhecimentos, como as línguas, o cálculo e etc.? Então, justamente o que eu acabei de falar, né? Então, o espírito responde. Lembrança do passado, progresso anterior da alma, mas do qual não tem consciência. De onde queres que elas venham? O corpo muda, mas o espírito não muda, embora troque de revestimento. Então, justamente o que eu acabei de falar, né? Conhecimento anterior que está no espírito e que vai se desenvolver à medida que for dada a oportunidade para tal. Em mudando de corpo, podem perder-se certas faculdades intelectuais, deixando-se de ter, por exemplo, o gosto pelas artes? E aí ele diz, sim, se conspurcou essa inteligência ou se fez dela um mau emprego.
Ademais, uma faculdade pode permanecer adormecida durante uma existência porque o espírito veio para exercitar uma outra, que com ela não tem relação. Então ele fica em estado latente para ressurgir mais tarde. Então, uma coisa, por exemplo, que pode se tomar aí como exemplo, são as faculdades mediúnicas, né? As pessoas, muitas não têm despertado nenhuma faculdade mediúnica, embora todos os seres humanos, aliás, todos os seres vivos, né, têm essa questão mediúnica, que é aquela que dá sentido do mundo espiritual para o corpo encarnado, né? Como eu havia falado já lá no começo, nós não temos sensores para perceber o mundo exterior. Porém, a mediunidade é aquela capacidade de fazer com que os nossos sensores para o mundo material se aperfeiçoem de tal forma em sua sensibilidade que possam captar o mundo invisível. Em outro momento eu já falar de mediunidade, tá? É uma lembrança retrospectiva que o homem deve, mesmo no estado selvagem, o sentimento instintivo da existência de Deus e o pressentimento da vida futura? Responde o espírito. É uma lembrança que ele conserva daquilo que sabia como espírito antes de encarnar. Mas o orgulho sufoca muitas vezes esse sentimento. E aí o Kardec complementa a pergunta. É essa lembrança que se devem certas crenças relativas à doutrina espírita e que se registram em todos os povos? E aí o Espírito responde, esta doutrina é tão antiga quanto o mundo, por isso encontramo-la por toda a parte, sendo uma prova de que é verdadeira. O espírito encarnado, conservando a intuição de seu estado como espírito, tem consciência instintiva do mundo invisível. Porém, muitas vezes, os preconceitos falseiam essa ideia, e a ignorância a mistura com a superstição. Então aqui a gente concluiu este capítulo. Vamos para fazer algumas considerações aqui que eu acho bastante importante. Aí no fim, né, o Espírito foi bastante categórico, dizendo que os conhecimentos do Espírito, da vida eterna, é alguma coisa que está em todas as religiões, de certa forma, né? Menos aquelas que por algum objetivo, algum interesse, tentam colocar como a existência, a não existência do espírito. Mas, de alguma forma, eles tentam colocar que a alma é eterna. Por quê? Porque Jesus falou isso. Poxa. Jesus falou isso. Aquele que crê em mim nunca morrerá. Por quê? Porque o reino dele é o reino espiritual. Porque o material é transitório. Ele sabia disso, né? Assim como Buda sabia do mundo espiritual, assim como Imhotep sabia do mundo espiritual, assim como Krishna sabia do mundo espiritual, né? Então por que, né, continuar duvidando? Por que botar caraminholas na cabeça das pessoas, dizendo que elas, depois da morte, ficarão em estado de suspensão, esperando por um tal juízo final? Né? Nem o Livro dos Mortos, lá de 6.000 anos atrás, que eu comentei aqui nas aulas passadas, a gente encontra isso. Então, por quê? Né? A gente sabe, né, que a crença, a construção da Bíblia e a colocação da Igreja Católica, o cristianismo, na verdade, né, o cristianismo como religião, como doutrina na Roma Antiga, era um artifício do imperador para poder melhor controlar
o povo, porque um povo que é mais passivo é melhor de ser tomado, né? Então, como o cristianismo já ganhava força na Roma antiga, as ideias pagãs, o paganismo, deixava a desejar. Então havia um afastamento do governo em relação ao seu povo. Então, por que não adotar aquilo que está crescendo no povo como a sua doutrina oficial, né? E dessa forma colocar o cristianismo com doutrina, com uma doutrina oficial de Roma. E também nesse pensamento aqui, né, tomando um gancho na fala deles aqui, desde, como eu já falei aqui, né, desde pequeno a gente falava muito sobre espiritualidade em casa, né? Minha mãe tinha um centro espírita, aliás, um centro de Umbanda, então a gente tinha muita discussão a respeito. Eu não era praticante, né? Minha mãe e minha irmã sim, meu pai vezes sim, vezes não. Mas assim, a gente tinha conhecimento, discutia, gostava de ficar apresentando minhas ideias, né? E uma coisa que eu sempre tinha nítido na minha cabeça com relação, por exemplo, a Jesus, é que o que provava realmente para nós, de pronto, a sua existência, a sua magnitude, era o sudário. Como que poderia existir o sudário? O sudário, né, na minha cabeça lá de aluno de 8ª série, o que era o sudário? O sudário foi feito por conta da desintegração do corpo, uma coisa espontânea em radiação, e a radiação percolou, né, o espaço do tecido, queimando de dentro para fora. Então aquilo para mim era absoluto. Mas quanto a tantas outras coisas que se falava dele na Bíblia, na igreja, né, eu já não concordava com muita coisa. Por exemplo, eu ficava me perguntando por que raios os romanos, que eram tão práticos, inteligentes, prudentes, iam fazer uma crucificação daquele jeito, botar uma cruz nele, fazer ele andar por uma via sacra lá, né, ainda chicoteando. Para mim aquilo não fazia sentido, né? Embora fossem os judeus que queriam a morte dele, quem matava, quem executava eram os romanos. Então não tinha sentido aquele processo, né? O que os romanos faziam? Eles penduravam a cruz, deixavam dias e dias lá, que é para todo mundo ver que o camarada foi condenado, né? Porque praticou alguma coisa contra as leis de Roma. Então era isso que os romanos faziam. Agora, aquele suplício não tinha sentido, né? Para que fazer aquilo lá? Então eu achava que aquilo já não estava legal. E a gente, quando via a igreja, quando via teatro, é sempre aquele negócio, carregando uma cruz, sendo chicoteado. Eu falava, meu Deus, isso não faz sentido, isso aí para mim é fantasia. E aí eu fiquei muito satisfeito, já adulto praticamente, quando eu fiquei sabendo da descoberta de que na muralha lá do palácio de Herodes tem uma porta que foi fechada aí durante umas invasões, então eles acabaram fechando. Mas tinha uma porta, um portão, né, um portão assim, um muro enorme, então tem um portão que dava acesso ao público, né, ao povo lá de fora. E por que tinha aquele portão? Porque periodicamente alguma coisa tinha que ser apresentada ali pelo prefeito da cidade, pelo imperador, pelos grandes patentes que tinham lá. E ali, provavelmente foi ali que Jesus foi apresentado ao povo, que o condenou da instância final, onde Pilatos lavou a mão, então todo aquele episódio. E aí, portanto, dali até o Gólgota era cerca de 500 metros. Então não tinha nada que pegar uma cruz violenta. Não, os 3 camaradas condenados a serem crucificados ali, segundo a história, dali já saíram com a trave amarrada nos ombros e foram para o local do sacrifício, onde já estariam as hastes pré-colocadas. Da mesma forma que você vai fazer um enterro,
Você não vai sair com o caixão, chegar lá e abrir a cova. Você vai com o caixão e a cova está lá aberta. Os coveiros estão esperando para baixar o caixão e botar a terra em cima. Então é um negócio prático, objetivo. Então quando Jesus é levado para a crucificação, ele vai amarrado no tronco, tronco, né, na haste, e lá ele vai ser pregado nesse tronco e pendurado na haste. Então todo aquele sacrifício, aquela coisa, não se encaixa na história, né? E outros tantos detalhes aí que a gente pode estar em outro momento querendo discutir. Mas por que então essa ideia de sofrimento tinha que ser marcada, né? Porque era o que realmente define o mártir. O que define o mártir é o seu martírio, tá? A igreja queria estar impondo que a morte dele, né, que o martírio dele realmente fosse o emblema, né, da religião. E isso é muito ruim, porque o emblema da religião é o amor, não é a morte, né? É o amor à vida eterna, né, a transição para a vida eterna e o aprendizado com isso. Então então a gente conhece Jesus pelas parábolas dele, né? A gente tem que reverenciá-lo pelas parábolas, não pelo seu martírio. Então, eu acho que é um negócio que deveria se melhorar, né, moldar melhor, embora até mesmo dentro da igreja, eu não frequento igreja, né, mas tem uma igreja aqui bem na frente da nossa casa, eu acho que eles deveriam investir mais em falar sobre as parábolas dele, e é claro que deixar escapar, né, já que foge a doutrina deles, deixar escapar essa questão de que existe a vida do outro lado, né, e que essa aqui é transitória e que a gente reencarna. Aliás, né, é o pensamento de Heráclito, tudo no mundo é cíclico, então por que a vida não seria, né? Ou seja, nasce, morre, nasce, morre, nasce, morre. E o que se tira disso? Para os seres mais inferiores, é a perpetuação da espécie, né? Então, nasce, procria, morre, nasce de novo, procria, morre, e assim perpetua a espécie. O que é constante aqui, desse lado de cá, a espécie. Do ponto de vista espiritual, nesses processos vai se melhorando as condições espirituais, a moralidade do espírito, seu intelecto, para cada vez mais ele sair um espírito rumo à perfeição. Bom, gente, eu não me lembro de falar mais nada aqui, então a gente se vê no próximo vídeo. Por favor, deixe seu like, não custa nada, inscreva-se no canal se você ainda não se inscreveu e faça um comentário, né? Seja contrário ou não, faça um comentário aí e compartilhe nas suas redes sociais esse nosso trabalho, certo? Vamos crescer juntos e fazer parte dessa família por afinidade, tá bom? Tchau, tchau. E por somente alegria, sei, 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 mágoa, tristeza e rancor. Quem gosta ou obsessor se livra da coisa grudenta.